Meus caros, vamos falar acerca da live do presidente Jair Bolsonaro, a sua primeira, após que ele assumiu então o cargo de presidente. Teve coisas interessantes, outras nem tanto. Eu vou começar pelas coisas boas. Uma delas é prorrogar o tempo de renovação da carteira de habilitação. Hoje, atualmente, está em 5 anos, passaria para 10. Acho isso muito bom, até porque você tem que gastar de 5 em 5 anos aí, no patamar de 200, 300 reais para renovar, e agora só daqui a 10 anos. E sem falar, obviamente, quando você vai tirar a primeira habilitação, que tem que pagar, né, uma boa bufunfa aí para os que fazem parte das escolas de habilitação e no Detran e por aí em diante. Acho isso muito interessante e até porque nós temos, por exemplo, a validade da carteira de identidade, o chamado RI, né? Assim sendo, né, o RI é o registro de identidade, assim sendo de 10 anos, né? Porque vale há 10 anos. Por que a carteira de habilitação não valeria por 10 anos? Essa é a grande questão, né? Aí a questão de fiscalização é uma outra problemática. Se fazer a fiscalização, se realmente colocar policiais, fazer a coisa andar, vai pegar os ébrios que estejam dirigindo, vai pegar os que estejam sob efeito de algum psicotrópico, que estejam fazendo qualquer coisa ilícita à luz do Código de Trânsito. E também falou já na questão aí do trânsito referente à removida das lombadas eletrônicas ou até mesmo dos pardais, haja vista que há uma indústria, claro, da multa, e isso é realmente visível, que pessoas às vezes estão passando no máximo permitido na via e já o pardal pega, outras coisas absurdas acontecem. É claro que tem que, obviamente, haver uma maior fiscalização, até um pouco endurecer as leis de trânsito, mas as atuais que aí estão, acho que realmente já fazem jus de coibir algumas práticas delituosas, e não seria por conta de uma lombada eletrônica ou de um pardal que viesse coibir os motoristas a respeitar as leis de trânsito. O que precisa mesmo é um bom efetivo, policiais na rua, né, a Polícia Rodoviária Federal. É necessário também uma fiscalização, não com pardais, mas sim com câmeras mesmo, que venham de fato em toda a via, né, filmar ou ter a possibilidade de filmagem. Hoje temos as questões, aliás, as questões envolvendo aí os satélites, que dá muito bem para mapear isso nesse sentido. Então seria mais interessante do que colocar, às vezes, um pardal num local secreto, a pessoa nem sabe que existe ali, pronto, pegou, né? Geralmente os pardais é colocado próximo de árvores, de locais que a pessoa nem sabia que estava sendo fiscalizada. Isso é lamentável, né? Então, acho um pouco polêmica essa da questão aí da lombada eletrônica, mas pensando pela questão da indústria da multa é muito interessante, tá? Falou também sobre uma polêmica que envolveu a sua fala, né, no dia de ontem, que ele estava falando lá para os das Forças Armadas ou militares e tal, dizendo que as Forças Armadas, a democracia e a liberdade se interligam ou estão unidos e tal. E soou um pouco pejorativo ou como algo ruim por parte da imprensa, pois deu a entender que haveria uma nova ditadura e tal. Mas não fora isso que ele tentou dizer. Aí o Augusto Heleno também, o general, falou favorável a uma interpretação mais razoável acerca disso, inclusive citando o que acontece na Venezuela, que Maduro tem os militares com ele e a população é que sofre. Ou seja, lá aconteceu a ditadura fora porque de fato os militares estão com o governo e não em prol da democracia. E o que o Bolsonaro falou foi justamente o contrário. Enquanto houver as Forças Armadas
realmente se interligando ou respeitando a democracia, nós vamos ter liberdade, né? Mais ou menos nesse sentido. Também falou acerca, aí já é o lado um pouco mais polêmico e até divergente, da Previdência, que teria que aprovar e tal, né? Eu já defendi aqui claramente que a Previdência ela é superavitária, e ele disse na live que é deficitária, né? Eu até compreendo que exista ou deva existir, então, uma urgência na reforma da Previdência, mas não na atual configuração que ele passou, né? A proposta que ele passou para o Congresso. Tem que ter muitas retificações ali, principalmente naquelas que eu já citei em outros vídeos, do benefício da prestação continuada, da idade, né? Falou também da questão dos militares, que eles iriam sofrer também com a reforma, mas dentro das suas especificidades, né? Ou dentro das suas características ou peculiaridades, e isso foi um pouco divergente aí na questão da Previdência. Eu diria que na live foi a coisa mais complicada, vamos dizer assim, ou a gente observar ele defendendo e tal. Falou também referente a uma cartilha de vacinação, que estaria alguma coisa ali referente à ideologia de gênero, e que ele era contra e que os pais observassem das crianças para não serem os filhos de uma maneira assim do nada, né, ou abrupta, surpresos com aquelas fotografias ou figuras que remetem essa questão de ideologia de gênero e outras coisas mais. E nesse interim também falou algo sobre o Banco do Brasil, que está tendo um concurso, e na exigência de tal do concurso teria que os que vão prestar o concurso ter cursos de capacitação ou de especialização. Claro, só o curso, assim, na realidade não é especialização como pós-graduação, na realidade um curso à parte, complementar ou técnico, referente à educação sexual ou respeito das pautas LGBTQI, tem outro nome, obviamente, né? E teria duas exigências, né? Dois cursos nesse sentido. E isso ele falou até mesmo com quem está promovendo esse certame, né? Para o concurso, para tirar essas exigências. E se a pessoa quisesse, que não tiver esse curso, pode entrar com a ação que ela vai conseguir ganhar. E para os próximos concursos não vai existir essa exigência de ter curso para saber lidar com pessoas do movimento LGBTQI e coisas dessa natureza. Possivelmente remete àquela ideia de nome social, né? Que a pessoa tem que ter a compostura ética. Se a pessoa, apesar de você olhar para ela, ver um homem, mas ela dizer que é mulher, a pessoa tem que se chamar ela de mulher. Ou se, por exemplo, você vê ela mulher, no entanto no RG está como um homem, então tem que chamar ela como mulher, com o nome social dela, né? Se ainda não foi retificado, né, no cartório de pessoas naturais ou jurídicas e tal, a sua nomenclatura ou o seu nome, né, mudando o nome de nascimento para o nome social, ok? Acho que em síntese era isso que ele tinha falado na live. A live até foi pequena, aí um pouco mais de 10 minutos. Ele prometeu que vai fazer lives praticamente toda semana, e uma ou duas, parece que é o quarto ou quinta, e eu vou acompanhar e vou trazer aqui para vocês também tudo que ocorrer, né? Eu achei interessante a parte ali que ele falou realmente da carteira da habilitação. Agora, referente a essa da Previdência, aí está muito complicado e tal, né? E lembrando que eu estou aqui analisando apenas como uma pessoa que escutou, que viu a live e que está comentando como se fosse um analista político, né? Não estou colocando aqui o viés ideológico, a patôs, né, o negócio emocional e tal, tá? É bom dizer isso porque às vezes as pessoas pensam que eu estou falando assim de um modo tão manso, calmo e comentando, né? Principalmente aqueles que estão inscritos aqui, ou aqueles que comparecem aqui que são mais radicais contra o governo, dizendo que eu estou a favor do governo. Eu não estou a favor do governo, eu não votei nesse governo. No entanto, eu vou sim falar do que eu acho
à luz da minha concepção e até mesmo da Constituição e tal, que é certo e o que é errado, né? E até porque se eu começar a falar o que muitos querem falar aí, que o que eu falo eu estava virando uma censura. Meu canal não é nenhum desses por aí sensacionalistas, desses por aí que está aí crescendo o canal, falando que o povo quer, o povo gosta e de uma maneira militante e radical. Nunca fui dessa forma, nunca fui essa pessoa e jamais seria aqui no YouTube apenas por visualização ou qualquer coisa nesse sentido, até porque eu não tenho nenhum reconhecimento do YouTube atualmente, e talvez se eu fizesse isso, talvez seria, né? Mas, bom, o importante é que eu estou com a minha consciência limpa, isso é o mais importante. Abraço e até uma próxima.